A caneta era italiana, com ponta de ouro, e pesava mais do que qualquer coisa que Isabela Cardoso já havia segurado na vida. Não pela caneta em si, ela sabia disso, sabia que o peso vinha de outro lugar, de 3 anos empilhados sobre seus ombros como pedras, que alguém ia colocando uma a uma, devagar o suficiente para ela não perceber que estava sendo soterrada. O papel na frente dela tinha o logotipo do escritório Ferreira e Associados, no canto superior esquerdo, e o nome dela estava impresso em negrito no campo de assinatura, seguido do nome dele, Rafael Augusto Monteiro, o sobrenome que ela havia carregado por 3 anos e que, daqui a alguns minutos, não seria mais dela. A sala de jantar da mansão dos Monteiro, nos Jardins, era grande demais para 5 pessoas. A mesa de mogno comportava 24 cadeiras, e naquela noite estavam ocupadas apenas 5 delas, agrupadas numa extremidade como se os outros 19 lugares fossem testemunhas invisíveis. Isabela sentava de costas para o jardim. À sua esquerda, o advogado dela, um homem de uns 50 anos chamado Dr. Hélio, que havia chegado com uma pasta de couro e um rosto cuidadosamente neutro. À direita de Rafael, Fernanda Luz, 28 anos, cabelo liso até o ombro, o tipo de mulher que entra em uma sala e faz o ar mudar de pressão. Fernanda não havia sido apresentada a ninguém, não era necessário. E no topo da mesa, presidindo aquele jantar que não tinha comida, Silvana Monteiro, 70 anos de disciplina concentrados num corpo pequeno, joias discretas, perfume de jasmim e olhos que mediam tudo com a precisão de uma auditora. Isabela olhou para o papel, leu cada cláusula pelo que havia de ser. A terceira vez, não porque esperasse encontrar algo novo, mas porque ler dava a ela algo para fazer com os olhos, enquanto o resto da sala a observava em silêncio. A divisão de bens estava clara. O apartamento no Itaim ficava com Rafael. Ela ficava com os móveis que havia trazido do flat que alugava antes do casamento, com a conta corrente conjunta zerada pela metade e com o nome de solteira, Cardoso, o nome que a mãe havia lhe dado numa maternidade pública no interior de Minas Gerais, 29 anos atrás. Ela assinou. Não foi um gesto dramático, não houve tremor na mão, não houve pausa calculada para efeito. Isabela encostou a ponta de ouro no papel e escreveu o próprio nome com a mesma caligrafia com que assinava relatórios de trabalho, recibos de supermercado, cartões de aniversário. Depois, recostou a caneta sobre a mesa, paralela ao papel, e levantou os olhos. Rafael a observava com uma expressão que ela havia aprendido a decifrar no 2º ano de casamento. Era a expressão que ele usava quando não sabia o que sentir, e esperava que o rosto dela lhe desse uma pista. Os olhos castanhos dele pousaram nos dela por um segundo longo, como se estivesse esperando que ela desmoronasse agora, que a compostura quebrasse e revelasse algo que ele pudesse usar para se sentir melhor com o que estava acontecendo. Isabela não lhe deu isso. Silvana estendeu a mão para o papel com um movimento fluido, verificou a assinatura, depois deslizou o documento na direção do advogado dela com um aceno seco. Fernanda examinava as próprias unhas com a concentração de quem não está examinando as próprias unhas. Dr. Hélio tocou levemente no cotovelo de Isabela e colocou sobre a mesa, sem alarde, um envelope de papel cartão na cor de folha de eucalipto. Da parte do espólio, disse ele em voz baixa, apenas para ela. A senhora não precisa abrir agora. Isabela olhou para o envelope. As letras do seu nome na frente eram datilografadas, não impressas como se tivessem sido escritas numa máquina muito antiga por mãos muito cuidadosas. Ela o colocou dentro da bolsa sem perguntar nada. Havia aprendido que algumas perguntas eram melhores feitas em silêncio, longe de salas com janelas grandes e pessoas que aguçavam os ouvidos. Ela empurrou a cadeira para trás, ficou de pé e passou a alça da bolsa pelo ombro. Isabela, a voz de Rafael não era um chamado, tampouco uma ordem. Era algo entre os dois. O tom que ele usava quando queria que ela esperasse, mas não queria parecer que estava pedindo. Ela parou.
Não se virou imediatamente. Contou 2 segundos, não por drama, mas porque seus pulmões precisaram daquele tempo para expandir normalmente. Quando se virou, estava de frente para ele, e havia exatamente 3,5 metros entre os dois. Você vai ficar bem, disse Rafael. Era uma afirmação, não uma pergunta. E soou mais como uma absolvição que ele estava se concedendo do que como uma preocupação real com ela. Isabela inclinou levemente a cabeça. Uma das comissuras dos lábios se moveu. Não chegou a ser um sorriso, mas foi a coisa mais próxima disso que ela havia feito em horas. Eu sei, disse ela. Depois, antes de se virar para a porta, acrescentou. A pergunta é se você vai. Ninguém na sala entendeu o que aquilo significava. Nem mesmo ela, naquele momento, sabia completamente. Mas Dr. Hélio, caminhando atrás dela em direção à saída, apertou levemente o envelope que carregava na pasta e pensou que, às vezes, as pessoas herdam coisas muito antes de saberem que as perderam. Fora da mansão, o ar de novembro em São Paulo tinha aquele cheiro específico de pré-chuva misturado com o escapamento da Avenida Europa, concreto quente e jacarandás que não sabiam que o inverno havia terminado. O carro de Dr. Hélio estava estacionado a 200 metros e eles caminharam até ele em silêncio, os saltos de Isabela fazendo um som preciso e regular sobre o calçamento de pedra portuguesa. Quando ele abriu o porta-malas para guardar a pasta, ela falou: O que está no envelope? Dr. Hélio a olhou por cima dos óculos. Documentação relativa a um espólio. Seu pai biológico faleceu há 43 dias. Isabela, ele deixou instruções específicas de que você só fosse notificada após a dissolução do vínculo matrimonial. Isabela ficou parada durante o tempo exato em que uma pessoa digere uma informação que não tinha nenhum lugar pré-definido para ser armazenada. Eu não conheço meu pai biológico, disse ela. A voz saiu calma. Isso a surpreendeu. Ele a conhecia, respondeu Hélio. Com alguma profundidade, diria eu. Ele fechou o porta-malas com cuidado. Não precisa abrir o envelope esta noite, mas quando abrir, entre em contato comigo antes de falar com qualquer outra pessoa. Isso é importante. Por que antes de qualquer outra pessoa? O advogado escolheu as palavras seguintes com o cuidado de quem está desarmando algo. Porque algumas informações mudam o peso de certas conversas. E a senhora vai querer saber o peso antes de ter as conversas. Isabela assentiu uma vez. Subiu no banco de trás do carro e olhou pela janela enquanto passavam pela grade da mansão dos Monteiro. As luzes do jardim estavam todas acesas. Ela pensou que aquela havia sido a última vez que veria aquela fachada de perto. E não sentiu nada que pudesse nomear claramente, não alívio, não tristeza, não raiva. Sentiu algo parecido com um momento antes de um pato mergulhar aquela fração de segundo em que a superfície ainda não foi rompida. Mas o mergulho já é inevitável. No flat que havia alugado em Pinheiros com o dinheiro que havia separado 6 meses antes, porque ela não era ingênua, apenas paciente, Isabela tirou os sapatos, fez chá e sentou à mesa da cozinha com um envelope verde na frente dela. Levou 40 minutos para abri-lo. O que estava dentro eram 32 páginas de documentação legal, 3 fotografias e uma carta manuscrita de 6 páginas com letra que ela não reconhecia. Ela leu a carta primeiro, depois as outras páginas, depois as fotografias. 2 delas eram dela, tiradas em lugares que ela nunca soube que alguém a havia fotografado na formatura da faculdade. E numa tarde, numa livraria em Pinheiros, 6 anos atrás, lendo com as pernas cruzadas na poltrona da seção de biografias. Quem quer que tivesse tirado aquelas fotos havia mantido uma distância respeitosa. Havia algo doloroso nisso. A forma como a atenção havia estado ali o tempo todo, cuidadosa o suficiente para não interferir, e silenciosa o suficiente para ser invisível. A terceira fotografia era de um homem com cerca de 60 anos, de cabelo grisalho e o tipo de rosto que envelhece sem perder a estrutura. Isabela o observou por um longo tempo.
não havia semelhança óbvia, a não ser nos olhos, a mesma distância entre eles, a mesma inclinação leve nas comissuras quando a expressão relaxava. Ela fechou o envelope às 2 da manhã, foi até a janela da sala e ficou olhando para a rua deserta enquanto o chá esfriava na mesa atrás dela. Em algum ponto da Faria Lima, distante o suficiente para ser apenas um brilho atrás dos prédios, existia um tapedoan chamado Grupo Monteiro, com ativos avaliados em 4 bilhões de reais. E segundo as 32 páginas que ela havia acabado de ler, ela era agora a titular de 12,8% das ações ordinárias desse grupo, transferidas diretamente pelo seu pai biológico, Armando Vasconcelos, que havia sido sócio fundador silencioso da empresa antes de qualquer Monteiro colocar o próprio nome na fachada. Isabela ficou acordada até o amanhecer. Não chorou uma única vez. O evento se chamava Fórum Horizonte de Investimentos e acontecia todo mês de maio, no último andar do Centro Empresarial do Faria Lima, numa sala com pé direito de 6 metros e uma vista panorâmica de São Paulo, que deixava claro para todos os presentes que estavam no tipo certo de lugar. Eram 300 convidados, crachás discretos, taças de espumante que poucos bebiam de verdade, e conversas que soavam como conversa, mas eram, na verdade, negociações. Isabela Cardoso entrou às 19h10, com um blazer alfaiatado na cor de vinho seco e um crachá que dizia Diretora de Estratégia Fundo Vasconcelos Capital. Ela havia escolhido o nome do fundo com cuidado e sem sentimentalismo. Vasconcelos era o sobrenome do pai que ela nunca havia conhecido. E usar aquele nome em público era uma forma de reconhecimento que não precisava de discurso ou de cerimônia. Era também, ela havia aprendido nos últimos 6 meses com o Dr. Hélio e com os 3 outros advogados que ele havia recomendado, uma declaração com valor estratégico. O Fundo Vasconcelos Capital controlava, por meio de estrutura societária cuidadosamente montada, os 12,8% do Grupo Monteiro que lhe haviam sido deixados em herança. Isabela havia passado os primeiros 2 meses após a leitura do envelope estudando cada documento que Armando Vasconcelos havia deixado, e havia muitos, organizados com a meticulosidade de um homem que sabia que não teria uma segunda chance de explicar. Nos 4 meses seguintes, ela havia trabalhado, não da forma que as pessoas imaginavam quando diziam que alguém havia se reerguido. Não houve drama de renascimento. Não houve noite de revelação com música de fundo. Houve planilhas. Houve reuniões em salas sem janela com consultores que cobravam por hora e não tinham tempo para hesitação. Houve a leitura de atas de assembleias do Grupo Monteiro que ela nunca havia visto enquanto era casada e que eram, cada uma delas, uma janela para um tipo de operação que o marido nunca havia mencionado em casa. Houve a descoberta de que ela entendia finanças corporativas melhor do que havia imaginado, porque ela havia trabalhado em controladoria antes do casamento. E Rafael havia se referido a isso, uma vez, como o empreguinho de Isabela. Ela se lembrava de ter concordado com aquela descrição na época. Isso a irritava mais do que qualquer outra coisa. No Fórum Horizonte, ela cumpriu a agenda com a eficiência de quem havia ensaiado não o que dizer, mas como ocupar um espaço. Conversou com 2 gestores de São Paulo, trocou cartão com uma economista do Banco Central que conhecia Hélio de longa data e estava no meio de uma conversa sobre mercado imobiliário em Salvador quando viu Rafael. Ele estava do outro lado da sala, perto das janelas, com um grupo de 3 homens de terno. O cabelo estava levemente mais curto do que ela se lembrava, e ele usava o relógio que havia ganhado do pai, aquele que ele só usava quando queria ser levado a sério. Isabela registrou tudo isso com a frieza de quem está lendo uma legenda. Concluiu a frase que havia começado sobre o mercado imobiliário e desviou o olhar. Rafael a viu 2 minutos depois. Ela percebeu o exato momento, não porque ele disse alguma coisa,
mas porque o padrão de movimentação dele mudou aquele jeito específico de ficar estático quando o cérebro está processando algo que o corpo ainda não sabe como responder. Isabela pegou outra taça de espumante de uma bandeja que passava, bebeu um gole que não precisava e se virou na direção oposta. Ele atravessou a sala. Isabela. A mesma voz, o mesmo tom entre chamado e ordem. Ela finalizou a frase que estava dizendo para a economista do Banco Central algo sobre taxa de desconto. E então se voltou para Rafael com a expressão de quem acabou de ser interrompido numa reunião importante. Rafael disse o nome como se fosse um dado que ela estava confirmando, não uma saudação. Ele ficou um segundo sem saber exatamente o que havia esperado. E esse segundo foi suficiente para Isabela ver que ele havia esperado algo diferente. O que, exatamente? Ela não conseguia dizer. Talvez desconforto da parte dela. Talvez alguma coisa nos olhos que confirmasse que os 6 meses haviam pesado. Não havia nada disso. Você está aqui pelo fundo? Ele perguntou, olhando para o crachá dela por um momento a mais do que o necessário. Estou aqui pelo trabalho, disse ela, como a maioria das pessoas. A economista ao lado delas escolheu aquele momento para se desculpar e ir buscar água, com um instinto apurado de quem reconhece uma conversa que vai complicar. Rafael esperou que ela se afastasse. Não sabia que você havia entrado para a gestão de fundos. Há coisas que você não sabia sobre mim, respondeu Isabela, sem tom de acusação, sem tom de vitória, apenas uma informação, enunciada com a mesma inflexão com que se diz que o trânsito estava ruim na marginal. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa. E então o rosto dele mudou numa fração de segundo. Os olhos desceram para o crachá novamente, para o nome do fundo. E Isabela viu o exato momento em que a palavra Vasconcelos chegou a algum lugar no cérebro dele que não estava esperando por ela. Não chegou a reconhecimento completo. Apenas aquela sensação específica de quando uma palavra familiar aparece num contexto errado. Estranha e familiar ao mesmo tempo. Como ver o rosto de alguém que você conhece numa cidade em que essa pessoa não deveria estar. Do outro lado da sala, perto do credenciamento, um homem de cabelo branco chamado Dr. Aloysio Braga, conselheiro do Grupo Monteiro há 17 anos, havia ficado com a taça parada a meio caminho da boca, desde o momento em que leu o crachá de Isabela. Ele a conhecia como a ex-esposa de Rafael, não como diretora de nada. E o nome Vasconcelos, naquele contexto, naquele evento, fez alguma coisa no estômago dele que ele reconheceu como o prenúncio de uma assembleia muito difícil. Ele saiu da sala 5 minutos depois e ligou para Silvana Monteiro do corredor. Ela está aqui, disse ele, sem preâmbulo. Do outro lado da linha, houve um silêncio que durou exatamente o tempo necessário para Silvana entender o que aquilo significava. Com qual nome? Vasconcelos Capital. Outro silêncio. Quando Silvana falou de novo, a voz dela era a mesma de sempre, controlada, precisa, sem nenhuma inflexão que pudesse ser usada contra ela. Descubra quem são os outros sócios do fundo e me mande tudo até amanhã de manhã. Não fale com Rafael ainda. Ela desligou antes que ele pudesse perguntar por quê. Na saída do evento, Isabela esperou o elevador ao lado de uma mulher que não reconheceu e de um homem que estava no telefone. Quando as portas se abriram e os dois entraram antes dela, ela deixou as portas fecharem e esperou o próximo. Precisava de 30 segundos sem que ninguém estivesse na mesma caixa de ar que ela. Havia visto Rafael mais 4 vezes durante a noite, sempre do lado oposto da sala. Sempre com aquela expressão de quem está tentando recalcular algo sem ter todos os dados. Na última vez, ele estava sozinho perto das janelas, olhando para a cidade lá embaixo. E ela havia tido um segundo, apenas um, involuntário, como um espirro, em que pensou que aquele havia sido um dos perfis dela havia amado. Aquele ângulo específico da mandíbula dele contra a luz da cidade. Ela havia arquivado o pensamento com a competência de quem arquiva uma nota fiscal sem julgamento, mas sem espaço na gaveta principal. O elevador chegou. Ela entrou, apertou o térreo, e quando as portas se fecharam, ficou olhando para o próprio reflexo no inox escovado da parede.
A mulher que olhava de volta tinha o mesmo rosto de sempre, a mesma curva do nariz, as mesmas sobrancelhas espessas que a mãe chamava de teimosia visível. Mas havia algo diferente na postura dos ombros, no ângulo com que o queixo se sustentava, que ela não conseguia atribuir a nenhuma mudança específica. Eram 6 meses de decisões pequenas e cotidianas, cada uma delas tomada sem pedir permissão de ninguém, que haviam se sedimentado naquele novo jeito de ocupar o espaço. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, ela saiu sem pressa, atravessou o saguão de mármore e entrou no carro que a esperava. Não olhou para trás. A operação se chamava internamente de Projeto Alvorada e envolvia a aquisição de uma empresa de logística em Campinas por parte do Grupo Monteiro, um negócio de 420 milhões de reais que estava, havia 3 semanas, emperrado em due diligence porque o lado vendedor havia contratado o Fundo Vasconcelos Capital como assessor financeiro independente. Isso havia acontecido antes de qualquer um dos lados saber que o outro lado estaria envolvido. E quando o conflito de interesses aparente foi levantado num e-mail de 6 linhas por um dos advogados da Monteiro, Isabela havia respondido em 4. Não havia conflito, porque o fundo assessorava o vendedor em capacidade técnica, sem participação no resultado da venda. E os documentos que provavam isso estavam anexados. Ninguém havia conseguido encontrar uma razão jurídica para discordar. Por isso, na terceira terça-feira de junho, Isabela Cardoso entrou na sala de reunião do 17º andar da Torre Norte do Grupo Monteiro pela primeira vez desde que havia ido buscar um casaco esquecido 3 anos antes. A sala tinha paredes de vidro, uma mesa para 12 pessoas e uma vista do corredor que deixava todos os movimentos internos visíveis para quem quisesse observar. Ela colocou a pasta sobre a mesa, dispôs seus documentos com a meticulosidade de quem não vai precisar voltar a eles. E quando Rafael entrou pela porta oposta 2 minutos depois, ela já estava sentada. Ele parou 1 segundo ao vê-la. Isabela. Desta vez o nome não soou como chamado nem como dado. Soou como algo que ele ainda não havia decidido como classificar. Rafael. Ela apontou para os documentos na mesa. Podemos começar. Tenho outra reunião às 15. Os outros 3 membros de cada lado chegaram nos minutos seguintes. E o que poderia ter sido uma tarde impossível se transformou, pela força da agenda e da necessidade, numa reunião de trabalho funcional. Isabela era boa no que fazia. Havia sido boa antes do casamento. Havia continuado sendo boa durante o casamento, mesmo quando era chamado de emprejinho. E havia ficado melhor nos 6 meses em que seu único compromisso havia sido aprender tudo o que ainda não sabia. Ela fez 3 perguntas que deixaram um assessor financeiro do lado Monteiro desconfortável de formas que ele precisou de 2 minutos para articular. E quando o advogado da Monteiro tentou redirecionar a conversa para um ponto menos inconveniente, ela deixou que ele terminasse e então voltou ao ponto original com uma precisão que não parecia agressiva, mas chegava no mesmo lugar. Rafael, ela percebeu, havia ficado mais quieto do que o habitual. Às 14h40, quando os outros 5 pessoas saíram para um intervalo de café, eles 2 ficaram na sala. Por uma coincidência de timing, ela ainda recolhia os papéis. Ele ainda registrava algo no tablet. A situação durou cerca de 40 segundos, antes de Rafael pousar o tablet. Você está bem? Perguntou ele. Você já me fez essa pergunta, disse ela, sem levantar os olhos dos papéis. Na última vez que nos vimos... E você disse que sabia que estaria... Continuo sabendo. Houve uma pausa. Rafael se levantou da cadeira e foi até a janela, não para olhar para a vista, ela sabia, mas para ter algo para fazer com o corpo enquanto pensava. Não sabia que Hélio era seu advogado? Disse ele. Ele era advogado do espólio do meu pai, disse ela. Acabou sendo meu também. Seu pai... Rafael se virou. Você nunca mencionou? Não. Ela fechou a pasta.
Não mencionei. Havia algo na brevidade daquela resposta que fechou a pergunta que ele ainda estava formulando. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão de recalcular novamente, mais intensa agora. Como se os dados que chegavam não coubessem no modelo que ele havia construído de quem ela era. Isabela, disse ele. E desta vez, o nome saiu diferente de todas as vezes anteriores, sem autoridade, sem direção. Apenas o nome dela, solto no ar da sala de reunião como uma pergunta que não tinha forma ainda. Ela estava a ponto de responder quando o elevador no corredor deu o sinal sonoro de chegada. E os 5 outros membros da reunião começaram a retornar com copos de café e a conversa ruidosa de pessoas que passaram 10 minutos falando sobre qualquer coisa, exceto o que estava acontecendo na sala de dentro. Isabela pegou a pasta, passou a alça do notebook no ombro e, quando passou por Rafael a caminho da cadeira, disse, em voz baixa o suficiente para ser apenas dele: às vezes eu me pergunto se você alguma vez se perguntou por que eu não disse nada naquela noite. Ela continuou andando sem esperar resposta. Não porque não havia nada para dizer, mas porque eu sabia que, se começasse, não saberia onde parar. E eu não queria te dar isso. Ela se sentou, abriu a pasta. Rafael ficou em pé por 2 segundos. Depois foi sentar no lugar dele também. E durante o resto da reunião, a expressão dele foi a de um homem que está participando de uma conversa, enquanto tendo outra, completamente diferente, dentro da própria cabeça. Às 3 da tarde, enquanto a reunião se encerrava e as pessoas trocavam cumprimentos, o celular de Isabela vibrou com uma mensagem de Dr. Hélio. Ligue quando puder. Urgente. Ela ligou do carro. 15 minutos depois. Estão comprando as ações, disse Hélio, sem preâmbulo. Ele tinha o hábito, ela havia aprendido, de começar pelo problema e deixar o contexto para depois. Um intermediário não identificado começou a adquirir debêntures conversíveis no mercado secundário na última semana. São papéis antigos, emitidos antes da reestruturação societária de 2008, que, teoricamente, poderiam ser convertidos em ações ordinárias mediante cláusula específica, que ninguém havia ativado porque ninguém havia tido motivo para isso. Isabela olhou para o trânsito da Consolação sem vê-lo. Alguém teve motivo agora. Alguém teve... Se conseguirem converter esses papéis e a cláusula é ativável, eu já verifiquei a participação acionária dos outros sócios se dilui, incluindo a sua. Seus 12,8% podem cair para algo próximo de 9%. Quem é o intermediário? Ainda não sabemos. Mas os papéis estão indo para um escritório em Brasília que tem 2 clientes corporativos. Um é uma empresa de agropecuária de Goiás. O outro é uma holding familiar cujo beneficiário final, segundo o cadastro na CVM de 2019, é Silvana Rosário Monteiro. O trânsito avançou. Isabela apertou o cinto levemente, um hábito quando estava pensando. Ela sabe quem eu sou. E sabe o que tenho. Sabe há pelo menos 2 semanas, confirmou Hélio, e está se movendo rápido. Isabela, se ela converter esses papéis antes que a gente conteste a cláusula, o processo vai levar de 6 a 18 meses. E durante esse tempo, você não terá os direitos de voto correspondentes. Sem os direitos de voto, você não pode sentar no conselho. Sem o conselho, qualquer movimentação que o grupo fizer com os ativos herdados e Armando... Eu sei, disse ela. A voz continuava calma. Havia aprendido, nos últimos 6 meses, a deixar o estômago apertar sem deixar que isso chegasse à garganta. O que precisamos fazer? Você precisar convocar uma assembleia extraordinária de acionistas e comparecer pessoalmente para confirmar a titularidade das ações. Isso tem que acontecer antes que a conversão dos papéis seja protocolada. Temos, provavelmente, 48 horas. Isabela ficou em silêncio por 3 segundos. Convocar uma assembleia extraordinária significava colocar o nome de Armando Vasconcelos em ata. Significava que os advogados Us Monteiro iam querer saber quem era ele. Significava que a história toda, quem era seu pai. Por que havia ficado silencioso? Qual havia sido a relação dele com a família Monteiro nos anos antes de ela existir? Ia se tornar.
em alguma medida, uma questão de registro público. E significava que ela ia precisar ligar para a mãe antes que a mãe lesse a notícia em algum lugar. Convoque, disse Isabela, para amanhã se conseguir. A Assembleia Extraordinária foi convocada para as 10 da manhã do dia seguinte, na sede do Grupo Monteiro. E o advogado dos Monteiro passou a noite tentando impugná-la por 3 fundamentos diferentes, todos os quais Hélio rebateu por escrito antes das 6 da manhã, com a frieza de quem havia previsto cada um deles. Às 9h40, Isabela estava no saguão do prédio com Hélio e 2 outros advogados. E às 10 em ponto, entrou na sala do conselho no 22º andar com o dossiê completo que havia passado a madrugada revisando. Havia 12 pessoas na sala além dela. 8 eram conselheiros, 2 eram advogados dos Monteiro. 1 era o secretário da Assembleia e 1 era Rafael. Ele estava no fundo da sala, de pé, e quando ela entrou, havia nos olhos dele uma expressão que ela não havia visto antes. Não a expressão de recalcular, não a de aguardar. Era algo anterior a tudo isso. Algo que se parecia com o momento em que uma pessoa começa a entender que não havia entendido nada. Isabela sentou na cadeira da requerente, abriu o dossiê, e quando o presidente do conselho anunciou o ponto único da pauta, ela se levantou. Sou Isabela Cardoso, disse ela, titular de 12,8% das ações ordinárias do Grupo Monteiro, herdadas diretamente de Armando Vasconcelos, sócio fundador silencioso desta empresa, meu pai biológico, falecido há 2 meses e 7 dias. Ela fez uma pausa curta, não para efeito, mas porque a frase tinha sido longa e ela precisava de ar. Estou aqui para confirmar a titularidade dessas ações antes que um movimento de conversão de debêntures, cujo beneficiário final é Silvana Rosário Monteiro, as dilua sem meu consentimento e em violação ao acordo de acionistas originalmente firmado por Armando Vasconcelos em 1992. O silêncio que se seguiu tinha textura. Havia o tipo de silêncio que vem do vazio, e havia o tipo que vem de muitas pessoas processando simultaneamente e não tendo ainda chegado a um consenso sobre o que dizer. Aquele era o segundo tipo. O advogado dos Monteiro, o mais velho dos 2, com óculos de armação grossa e o hábito de tamboritar a mesa antes de falar, começou. A alegação de vínculo de parentesco com o senhor Vasconcelos requer documentação. Página 23 do dossiê, disse Isabela. Teste de DNA. Página 31, certidão de nascimento original, com campo de paternidade posteriormente reconhecido em cartório. Página 45, documento firmado pelo próprio Armando Vasconcelos em 2018, reconhecendo a paternidade e designando-me como beneficiária do espólio, com firma reconhecida em 3 cartórios diferentes e registrado no 5º ofício de notas de São Paulo. O advogado abriu o dossiê na página 23, leu, passou para 31. Seu colega mais jovem estava 2 passos atrás fazendo o mesmo em velocidade. Hélio observava com as mãos cruzadas sobre a mesa e a expressão de quem já sabe o resultado, mas tem a educação de não dizer antes da hora. Rafael não havia se mexido desde que ela havia dito meu pai biológico. Ele estava de pé no fundo da sala com o olhar fixo nela. E Isabela, que havia praticado não olhar para ele durante aquela apresentação, olhou 1 segundo apenas, involuntário, e viu que o rosto dele havia ficado com uma expressão que ela nunca havia visto nos 3 anos de casamento. Era uma espécie de dano silencioso. A expressão de alguém que está desmontando e tentando não deixar que o desmontamento seja visível. O presidente do conselho pediu 15 minutos de suspensão. Durante a suspensão, Isabela ficou na sala enquanto os outros saíam. Hélio ficou ao lado dela, verificando o celular com discrição. Rafael ficou também. Quando a porta se fechou atrás do último conselheiro, ele se aproximou, não rápido, não devagar, com o passo de quem está caminhando enquanto ainda pensa no que vai dizer quando chegar. Você sabia disso quando assinou o divórcio? Perguntou ele. Soube na mesma noite, disse ela. Ele processou aquilo e não disse nada. Você me perguntou se eu ia ficar bem,
disse Isabela. Eu disse que sabia que sim. Não era mentira. Isabela. A voz estava diferente agora. Havia uma fissura nela, pequena, mas audível. O tipo de fissura que aparece quando uma pressão que esteve represada por muito tempo finalmente encontra um ponto de menor resistência. Minha mãe sabia quem era seu pai. Isabela olhou para ele. Essa é a pergunta certa, disse ela em voz baixa. Finalmente. Ela viu o momento exato em que aquilo chegou nele. Não como uma revelação súbita, mas como o reconhecimento de algo que havia estado presente o tempo todo. Uma sensação incômoda que ele havia chamado por outros nomes, porque o nome verdadeiro era grande demais para a caixa onde estava tentando guardar. A forma como Silvana havia insistido, 2 anos antes, que o contrato pré-nupcial fosse revisto, a forma como ela havia gerenciado o processo de divórcio com uma eficiência que ele havia atribuído ao pragmatismo e que agora parecia outra coisa. A conversa que havia acontecido 3 anos atrás, quando ele havia dito que queria casar com Isabela, e a mãe havia ficado quieta por um tempo comprido demais antes de dizer que apoiava a decisão do filho. Ela me separou de você, disse ele. Não era uma pergunta. Ela tentou garantir que eu saísse antes de descobrir o que era meu, disse Isabela. Deu certo por 48 horas. A porta da sala se abriu. O presidente do conselho voltou, seguido pelos outros. Rafael recuou para o lugar dele no fundo da sala com o movimento de alguém que ainda está no meio de uma conversa, mas que entende que a conversa vai ter que esperar. A assembleia foi retomada, a operação de conversão das debêntures foi suspensa por decisão do conselho, pendente de análise jurídica do acordo de acionistas original. Os 12,8% de Isabela foram confirmados em ata. Às 12h20, quando a assembleia foi encerrada e as pessoas começaram a se levantar, Rafael atravessou a sala em direção a ela. E havia no rosto dele a expressão de alguém prestes a dizer alguma coisa que estava guardando há tempo demais. Isabela fechou o dossiê, colocou-o dentro da pasta, e quando ele chegou ao lado dela, estava de pé e pronta para ir. Preciso falar com você, disse ele. Eu sei, disse ela, mas você primeiro precisa falar com sua mãe. Ela saiu da sala antes que ele respondesse. E quando a porta se fechou atrás dela, ouviu, no corredor, o passo rápido de Rafael, indo na direção oposta, em direção ao escritório de Silvana, no andar de cima. Isabela entrou no elevador, apertou o térreo, e enquanto as portas se fechavam, sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o peso havia saído dos ombros, não porque tudo estava resolvido, mas porque o peso finalmente estava no lugar certo, com as pessoas certas. Havia ainda muita coisa não dita entre ela e Rafael. A posição de Silvana no conselho estava intacta. Nenhuma consequência havia chegado ainda. Mas o pato havia mergulhado. A superfície estava rompida e a água, ela sabia, nunca mais ia parecer a mesma. Silvana Monteiro não gritou quando Rafael entrou no escritório dela. Ela nunca gritava. Havia aprendido, décadas antes, que o volume é o recurso das pessoas que perderam o controle. E ela nunca havia perdido o controle de nada na vida, exceto, aparentemente, desta situação específica. E mesmo assim, não estava pronta para admiti-lo em voz alta. Ela estava de pé perto da janela, quando ele abriu a porta de pé, não sentada, porque havia previsto que ele viria, e havia decidido que não queria estar em posição inferior quando isso acontecesse. O escritório dela era decorado com objetos que tinham história. O relógio suíço que havia pertencido ao sogro, a pintura de São Paulo dos anos 70 que havia comprado com o próprio dinheiro antes de conhecer o marido, a fotografia emoldurada de quando o Grupo Monteiro havia inaugurado o 10º prédio. Era um escritório que dizia: eu estava aqui antes de você, e estarei aqui depois. Você sabia, disse Rafael. Não era uma acusação, ainda era o estágio anterior, quando a pessoa ainda está verificando se o que acredita é verdade antes de dar o próximo passo. Feche a porta, disse Silvana,
Ele fechou. Ficou de pé do lado de cá. Sabia quem era o pai dela? Sim. A brevidade da confirmação fez algo no rosto dele que ela observou com a atenção clínica de quem está medindo dano estrutural. Rafael havia herdado o nariz dela e o feitio dos olhos do pai. Mas a reação emocional, aquele jeito de ficar completamente estático antes de explodir, era do avô paterno. E Silvana havia aprendido a reconhecer os sinais. Ela se preparou. E você orquestrou o divórcio sabendo disso. Eu protegi esta família. Você me afastou da minha esposa, disse Rafael, e a voz havia saído mais alta do que ele pretendia. Ela ouviu a surpresa dele com o próprio volume, a forma como ele recalibrou na frase seguinte: Você usou 3 anos da minha vida para fazer uma jogada societária. Silvana se virou completamente para ele. Havia uma coisa que ela poderia fazer agora que seria fácil deixar que ele acreditasse que o divórcio havia sido inteiramente calculado, que ela havia movido as peças sem nenhuma consideração pelos sentimentos do filho. Seria mais limpo, mais palatável como narrativa de poder. Mas havia uma coisa que Silvana Monteiro nunca havia feito na vida, mesmo quando seria conveniente. E era subestimar a inteligência de Rafael quando ele tinha informação suficiente. Armando Vasconcelos foi sócio fundador desta empresa porque eu precisava de capital e ele tinha, disse ela. Isso foi em 92, antes de você nascer, antes de qualquer coisa que você conhece desta empresa existir. Ela foi até a mesa, abriu a gaveta lateral e tirou de lá uma pasta fina que havia estado esperando por aquela conversa há mais tempo do que Rafael poderia imaginar. O acordo original dizia que a participação de Armando se extinguia no momento em que ele deixasse a sociedade ativa. Ele saiu em 97. O acordo foi assinado pelos 2 lados. O espólio dele não deveria ter recebido nada. E, no entanto, recebeu, disse Rafael. Porque em 2008, durante a reestruturação, o advogado que deveria ter excluído a cláusula de herança não o fez. A voz dela era uniforme. O tipo de uniformidade que requer esforço ativo para ser mantida. Eu descobri o erro em 2015. Armando Vasconcelos já estava doente e havia localizado a filha. Eu sabia que quando ele morresse, ela herdaria e tentaria sentar no conselho. A única forma de conter isso era garantir que ela não tivesse nenhum vínculo legal com esta família quando a herança fosse ativada. Então você forçou o divórcio? Eu não forcei nada. Os olhos dela eram duros como o mármore do saguão do prédio, bastante frios, quase completamente sem a temperatura que uma mãe deveria ter quando olha para um filho que está sofrendo. Eu criei as condições. O que aconteceu dentro do seu casamento foi responsabilidade sua. Rafael ficou quieto por um tempo que Silvana não conseguiu medir com precisão. Havia algo diferente na qualidade do silêncio dele. Uma densidade que ela associou com um desconforto que preferiu não nomear. A forma como Armando Vasconcelos ficava quieto antes de tomar uma decisão que não podia ser desfeita. Você tem um documento assinado por você em 92? Disse Rafael finalmente. Não era uma pergunta. Esse documento está sob sigilo. Hélio Ferreira já tem uma cópia. A voz saiu calma, mais calma do que ela havia previsto. Isabela me disse que tinha o dossiê completo. Eu não sabia o que estava no dossiê completo até você acabar de me dizer o que procurar. Silvana ficou muito quieta. O acordo de 92 que você descreveu, com a cláusula que deveria ter sido excluída, mas não foi, está no dossiê, continuou ele, junto com o documento que você assinou em 2008 na reestruturação, onde você confirmou que revisou todos os acordos societários vigentes. A mandíbula dele estava tensionada, mas a voz continuava equilibrada com o esforço de alguém que decidiu que não vai se permitir perder isso. O que significa que você sabia da cláusula em 2008 e assinou confirmando que havia revisado tudo. Se agora alega que houve erro do advogado, você estava ciente do erro e omitiu. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios anteriores naquela sala.
Silvana colocou a pasta de volta na gaveta com um movimento controlado. Quando se virou para o filho, havia no rosto dela uma expressão que Rafael não havia visto antes. Não derrota. Porque Silvana Monteiro não havia chegado aos 70 anos derrotando-se com facilidade. Mas o reconhecimento de que o território havia mudado e que o mapa que ela havia estado usando não servia mais para o lugar onde estava. Você vai entregar isso para ela, disse Silvana. Não era uma pergunta. Já entreguei, disse Rafael. Liguei para Hélio enquanto subia a escada. Ela assentiu uma vez, lentamente, com o movimento de quem está catalogando as consequências que virão. E o conselho? Vou convocar uma reunião amanhã cedo. Você vai precisar de um advogado que não seja o Braga. Ele tem conflito de interesses agora. Rafael foi até a porta, parou com a mão na maçaneta e se virou uma última vez. Havia dor no rosto dele. Ela o conhecia bem o suficiente para vê-la embaixo da compostura. Mas havia também algo que ela não sabia nomear até que ele falou. Eu amei Isabela. Por 3 anos eu amei ela. E achei que sabia de tudo o que precisava saber sobre isso. Você me deixou acreditar nisso, enquanto desmontava tudo por baixo. Não sei se existe palavra para o que eu sinto em relação a isso agora. Mas vou descobrir. Ele saiu. A porta fechou sem barulho com aquele clique seco e preciso que era pior, de certa forma, do que uma batida. Silvana ficou no escritório sozinha por 45 minutos. Não ligou para ninguém. Quando saiu, o corredor estava quase vazio, e ela caminhou até o elevador com a postura impecável de sempre, porque havia coisas que os 70 anos haviam consolidado nela de forma irreversível, e a postura era uma delas. Mas havia marcas, no canto dos olhos, que não eram inteiramente da idade. Isabela estava na varanda do flat em Pinheiros quando o celular tocou, às 4h20 da tarde, com o número de Rafael. Ela olhou para a tela por 3 toques. Depois atendeu. Enviei os documentos para Hélio, disse ele, sem preâmbulo. O acordo de 92 e o documento de 2008 são suficientes para anular a operação de conversão de debêntures por omissão dolosa. Isabela ficou em silêncio por 1 segundo. Havia esperado muitas versões do que Rafael poderia fazer após sair da sala do conselho. Esta não era uma que havia calculado com precisão. Por quê? Perguntou ela. Porque é o que deveria ser feito. Rafael. A voz saiu mais suave do que ela havia planejado. Isso vai complicar muito a posição da sua mãe no conselho. Eu sei. E você vai precisar gerir as consequências disso por meses. Eu sei disso também. Uma pausa. Isabela, eu preciso falar com você. Não por telefone. Não sei se isso é uma boa ideia agora. Provavelmente não é, ele concordou. E havia na voz dele algo que ela reconheceu, não a versão que ele usava quando queria convencer alguém de algo, mas a versão anterior, mais rara, que aparecia quando ele não estava conseguindo ser outra coisa exceto verdadeiro. Mas preciso de qualquer forma. Quando você puder, eu espero. Ela desligou sem dizer que sim e sem dizer que não. E ficou na varanda olhando para os telhados de Pinheiros enquanto o sol começava a laranjear o horizonte além dos prédios. O cheiro de café vinha da janela do vizinho de cima. Em algum lugar da rua, uma criança ria com a intensidade desordenada de quem ainda não aprendeu a rir com moderação. Isabela ficou na varanda até que ficou escuro. E então entrou. Fez café para ela mesma. E sentou à mesma mesa da cozinha onde havia lido o conteúdo do envelope verde 6 meses antes. A xícara esquentou a palma das mãos. Ela pensou em Rafael entregando os documentos para Hélio. Pensou em Silvana no escritório depois que a porta fechou. Pensou no homem das fotografias que havia observado a formatura dela de longe, com uma distância respeitosa e um amor que nunca havia encontrado a forma de se anunciar em vida. Havia coisas que ainda precisavam ser ditas. Havia coisas que ela ainda não sabia se queria dizer. Mas às 8h30 da noite, quando o interfone tocou,
Ela apertou o botão para abrir o portão, sem perguntar quem era, porque havia apenas uma pessoa que sabia o endereço daquele flat que ela havia alugado 6 meses antes, sem contar para ninguém, exceto Dr. Hélio. E ela havia deixado escapar o endereço durante uma conversa naquela tarde no escritório do Grupo Monteiro, numa frase sobre onde receber correspondência do fundo, e havia visto Rafael anotar mentalmente, sem anotar em lugar nenhum. Havia coisas que ele ainda fazia que ela reconhecia. Ele estava diferente quando ela abriu a porta. Não na roupa, ainda usava o mesmo terno da manhã, o que significava que havia ido direto do escritório para cá, sem passar em casa. Não na postura. Era algo nos olhos. Havia saído deles aquela camada que ela havia chamado nos 3 anos de casamento. De o Rafael do trabalho, a versão administrada, calibrada para transmitir exatamente o que era útil transmitir. O que estava na porta era o que ficava embaixo dessa versão. Ela recuou um passo para deixá-lo entrar. Ele entrou. Olhou para a cozinha, para a xícara de café na mesa, para a janela com vista para os telhados, e depois olhou para ela. "Você montou um lugar bonito aqui", disse ele. "Em 6 meses dá para fazer bastante coisa", respondeu ela. Havia algo nessa frase a referência aos 6 meses, ao tempo que havia passado, ao que os dois haviam feito com esse tempo de formas muito diferentes, que pousou entre eles com peso. Rafael colocou as mãos no bolso, o que ela sabia que era o gesto que ele fazia quando estava resistindo ao impulso de cruzar os braços. "Eu errei", disse ele. Sem preâmbulo, sem construção narrativa em torno disso. Não de uma vez fui errando aos poucos. Fui deixando que minha mãe definisse quem você era antes de me dar ao trabalho de descobrir por conta própria. Chamei seu trabalho de emprejinho uma vez, e não me corrigi quando você não disse nada. Deveria ter me corrigido. Ele olhou para ela de frente, sem desviar. Não sei se existe conserto para isso, mas sei que o problema não era você. O problema era o tamanho do espaço que eu deixei para os outros preencherem com a versão deles de quem você deveria ser. Isabela ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não tem nada para dizer, mas o de quem tem coisas demais e está escolhendo com cuidado. "Você sabe qual foi o pior dia do casamento para mim?", disse ela finalmente. "Não." "Foi quando você me apresentou para um cliente seu como minha esposa. Ela trabalha na área financeira." Ela parou. "Não pelo que você disse, pelo tom. Era o mesmo tom que você usava para mencionar o modelo do carro, uma informação que existia para completar o quadro de quem você era." Ela olhou para ele. "Eu me perguntei, naquele jantar, se você sabia que eu estava na mesa ou se achava que era uma extensão da cadeira." Rafael não desviou o olhar. "Eu sabia que você estava na mesa", disse ele. "E foi exatamente por isso que o que eu fiz foi pior." Ele tirou as mãos dos bolsos, um gesto pequeno, mas ela o registrou. "Isabela, eu não estou aqui para pedir que tudo volte a ser como era. Não seria justo pedir isso, e acho que você não aceitaria de qualquer forma." Não aceitaria. "Eu sei." Ele deu um passo na direção dela, um passo apenas, e então parou, como se estivesse deixando a decisão de encurtar o espaço restante para ela. "Mas estou pedindo para saber se existe alguma versão diferente. Uma que a gente constrói do zero, sem o peso das versões que as outras pessoas tinham de você. Sem minha mãe gerenciando o que eu vejo. Apenas eu, tentando descobrir quem você é agora, se você estiver disposta a deixar." A varanda tinha a janela entreaberta, e o ar de junho em São Paulo entrou naquele momento com o cheiro de jacarandá, que era a marca daquela cidade em certas noites. Aquele perfume que parecia antigo e novo ao mesmo tempo, como se a cidade estivesse lembrando de alguma coisa que havia esquecido. "Estou disposta a deixar você tentar", disse Isabela. Havia um peso naquele tentar. Ela não o removeu, porque era o peso certo para aquele momento. Nem mais, nem menos do que a situação merecia. Mas precisa ser devagar. E precisa ser real. Devagar e real, ele repetiu,
como se estivesse fixando as condições de um contrato que pretendia cumprir. Consigo fazer isso. Eu sei que consegue. A comissura dos lábios dela se moveu o mesmo movimento que havia feito na mesa da sala de jantar dos Monteiro 6 meses antes. Mas, desta vez, chegou ao lugar onde devia chegar. Tornou-se um sorriso real, pequeno e sem pressa. Você é melhor do que se dá crédito quando não tem ninguém te dizendo quem você deveria ser. Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão que ela não havia visto nos 3 anos de casamento e que estava aprendendo a reconhecer agora, a expressão de um homem que está no processo de se desmontar e remontar, de uma forma diferente, sem ter certeza do resultado, mas tendo decidido que o processo era necessário. Ela foi até a cozinha, tirou uma segunda xícara do armário e fez café para 2. Ele foi sentar à mesa, no lugar onde ela havia sentado quando leu o conteúdo do envelope verde, e observou o perfil dela enquanto ela despejava o café, com a mesma atenção que ela havia usado para não olhar para ele durante a assembleia da manhã concentrada. Cuidadosa, inteiramente presente. Você nunca me disse o que estava no envelope, disse ele. Isabela trouxe as 2 xícaras, colocou a dele na mesa e sentou. 32 páginas de documentação, 3 fotografias e uma carta de 6 páginas com letra de um homem que nunca soube como ser pai, mas passou 20 anos descobrindo como amar de longe. Ela envolveu a própria xícara com as 2 mãos. Uma das fotos era de mim numa livraria em Pinheiros. Eu estava lendo, nem sabia que ele estava lá. Rafael olhou para ela por um tempo longo. Quem era ele? Um homem que tomou decisões imperfeitas, por razões que eu ainda estou tentando entender completamente. Ela tomou um gole de café. Tenho a impressão de que sei como é isso. Havia algo naquela frase, a forma gentil e honesta como ela colocou Armando Vasconcelos e Rafael Monteiro no mesmo espaço, sem os igualar, nem os absolver, que chegou nele de uma forma que ela viu nos olhos antes que ele dissesse qualquer coisa. Isabela, disse ele, e o nome soou diferente de todas as versões anteriores, sem autoridade, sem cálculo, sem a camada do Rafael do trabalho ou do Rafael dos Monteiro. Apenas o nome dela, dito por alguém que estava aprendendo, tarde demais e bem a tempo, o que aquele nome continha. Eu sei, ela disse, antes que ele completasse. Não porque estava encerrando a conversa, mas porque havia algumas coisas que não precisavam mais de palavras para existir. E aquele era um desses momentos. Raro e frágil, como o cheiro de jacarandá que entrava pela janela e que estaria diferente pela manhã. O café foi tomado devagar, com a janela aberta e a cidade de São Paulo fazendo o barulho incessante que faz para todos que vivem nela, indiferente e acolhedor ao mesmo tempo. Eles ficaram na mesa por mais de 1 hora, conversando não sobre Silvana, não sobre o conselho, não sobre 12,8% de nada, sobre outras coisas, sobre a livraria em Pinheiros que ele também conhecia, sobre o flat que ela havia montado em 6 meses, sobre o tipo de pessoa que a gente descobre que é quando não tem mais ninguém definindo o contorno. Quando ele foi embora, era quase meia-noite, ela fechou a porta e ficou um momento encostada nela, de olhos fechados, sentindo o peso familiar da madeira contra as costas, o peso das coisas sólidas que a gente constrói para si mesma e que não precisam de aprovação para existir. Depois foi dormir, com a janela aberta, porque o ar de junho em São Paulo, naquela noite específica, cheirava a uma coisa que ela ainda não tinha nome completo, mas que sabia, com a certeza tranquila de quem finalizou um capítulo longo, que começava com a palavra recomeço.